E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Leonardo Rezende. E a nossa aula hoje vai ser trabalhando com o Tinkercad num projeto de controle de luminosidade utilizando o LDR. O LDR é um sensor de luminosidade, ou seja, ao incidir luz sobre esse sensor, a sua resistência diminui. Quanto mais incidência de luz, menor sua resistência. Provavelmente alguns de vocês não assistiram a aula sobre introdução ao Tinkercad. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na descrição desse vídeo a aula para que vocês entendam a aula de hoje. O ideal seria acompanhar primeiro a aula de introdução, tá? Vamos lá. Crio um novo circuito. Clico nesse botão verde, crio um novo circuito. Vamos lá. Perfeito. Aqui é o nome do projeto. O sistema, o Tinkercad, ele cria um nome aleatório. Então, vou mudar aqui. Eu vou botar luminosidade com Arduino, tá? E LDR. E vou botar a data de hoje, 31/3/2020, tá bom? Ótimo. Modificado aqui. Venho aqui para os componentes para começar a montar o meu circuito. Primeiro eu vou fazer o hardware, depois o software. Primeira coisa que eu preciso é do protoboard, que aqui é chamado de breadboard. Eu uso geralmente o small, porque o small ele já vem com as definições de positivo e negativo, ele vem numerado, ele vem as linhas vêm e as colunas vêm definidas, fica mais fácil da gente fazer uma comunicação, fica mais didático. Venho aqui agora microcontrolador, Arduino Uno R3, tá aqui. Antes de começar, eu vou definir os terminais de alimentação e terra. Então, quando você dá um zoom aqui no Arduino, você percebe que ele tem uma alimentação de 5, tem uma de 3.3 também que a gente não vai usar agora. E tem aterramento tanto em cima quanto embaixo, aqui ó, em cima tanto quanto embaixo. Eu vou usar o de baixo, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho. 5 volts, ele vai ser conectado no positivo, tá? Show. Padronizar ele em vermelho, para a gente poder ficar aí com cada... Deixa eu passar ele para cá, para não ficar confuso. Vou passar para a terceira aqui, para não ficar confuso, ficar bem didático, pronto. O terra vai no menos. Aterrei aqui, vou aterrar minha placa. Padronizar aqui em black. Geralmente eu faço o seguinte, eu conecto o mais da parte superior, inferior com a superior, e o menos por questão estética. Eu posso precisar para tornar o circuito mais didático, tá? Isso não é necessário, não é obrigatório, mas se a gente pode fazer, vamos fazer, né? Bom, agora eu vou procurar o LDR. Ele é encontrado como fotorresistor, tá? Certinho, tamanho. Vou colocar um resistor também, fazer um divisor de tensão, tá? Antes de colocar o resistor, eu giro ele com essa função rotate, porque eu não posso colocar ele na vertical, né? Na aula sobre introdução eu expliquei para vocês que os terminais em verticais têm o mesmo potencial, então eu não posso trabalhar com ele, tá bom? Então aqui, vou mudar a resistência para 100 ohms, tá? Perfeito. Agora, eu preciso de 3 LEDs de sinalização. Então, vou pegar aqui 1, 2, 3. Tem um espaçamento de um terminal para o outro. Vou mudar as cores para ter uma diferenciação. Clico geralmente no componente, Color. Vou botar esse aqui, vou botar em azul, tá? Então ficou verde, azul e vermelho. O LED especificamente ele tem uma polaridade definida, deixa eu colocar ele aqui embaixo. O lado esquerdo é o catodo, o lado direito é o anodo. O catodo geralmente é ligado, normalmente, né, nas aplicações é ligado no nosso terra. Então já vou ligar o terminal esquerdo de cada LED no terra. Black, que é o meu padrão, tá? Tem aqui, padrão. E aqui, padrão, tá? Padrão. Vou ligar cada anodo no pino do Arduino. Deixa eu arrumar aqui. Vou ligar o pino 11 no verde, tá?
Aí liguei aqui, tentar ser o mais discreto possível. E dados em amarelo. Aí eu vou ligar o pino 10 no azul. Também vou botar aqui em amarelo a trilha de comunicação de dados. E um vermelho no pino 9. Aqui teve um pequeno problema aqui, vamos voltar, ajeitar. Excelente. Cliquei aqui de novo e agora sim, fechei aqui. Pronto, os LEDs já estão ligados. Agora eu vou ligar o LDR na alimentação, tá? O terminal do LDR vai no mais, vai ser alimentado pela... O resistor vai no menos para fechar o circuito. E o envio de dados é no terminal que está entre o LDR e o resistor. Eu vou ligá-lo no pino A0, analógico. O sensor ele vai me dar informações que serão lidas por um pino analógico. Se fossem informações digitais, por exemplo, ligado, desligado, aí eu poderia trabalhar com o pino digital, tá? Todos os pinos, tá? Do Arduino Uno que vem com A na frente, eles são analógicos, tá? Que está dizendo também analog. E os pinos que não tem o A são os pinos digitais, tá bom? Bom, o nosso hardware está pronto. Agora nós vamos criar o código para fazer a lógica que nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos, vamos aqui em Code. Expliquei no vídeo aula também sobre introdução, que eu mudo para texto, continue. Aqui eu apago esse código que está aqui, que é um código para acender LED, pisca LED, e vou começar. Toda vez que eu boto 2 barras, eu posso escrever um comentário. Então, eu vou colocar aqui, programa, controle, tá? De luminosidade com LDR. Criei aqui um enunciado. Antes de definir o setup e o loop, que são as estruturas fixas do código em Arduino, eu vou declarar os LEDs. Eu vou chamar de LED verde, int LED verde igual a 11. O que significa isso? LED verde é inteiro, porque o LED ou está ligado ou está desligado, então não precisa ser flutuante, ele pode ser inteiro, e ele está ligado no pino 11. Aí agora eu vou para o LED azul, que está no pino 10, e vou para o LED vermelho, que está no pino 9. Tá? Fiz as declarações aqui. Agora, declaro float LDR igual a A0. Ou seja, declarei que o LDR, o sensor, ele pode receber informações inteiras ou não, nível de tensão inteiro ou não, conforme a variação de resistência. Se eu botar inteiro para esse caso, ele até vai funcionar, mas eu já estou explicando no caso geral, tá? E declaro int valor LDR igual a 0. O que eu estou fazendo aqui? Nesse caso aqui, eu estou criando uma variável que vai ler as informações enviadas pelo LDR, tá? E inicialmente a leitura dele é 0, tá? É 0. Inicial, vou botar assim, leitura inicial do LDR, né? A gente sabe que é 0, tá? Sempre comentário, porque comentário não vai ser interpretado pelo código, tá? Então fiz isso aqui, declarei quais são, aonde estão ligados os meus componentes, e agora eu vou criar a estrutura void setup, que é uma estrutura fixa, sempre entre chaves, então eu abro e fecho para não esquecer. E agora eu vou declarar o quê? Primeira coisa que eu tenho que fazer é serial begin 9600. O que significa isso, pessoal? Isso aqui é o seguinte, eu estou dizendo que eu estou habilitando a minha porta serial para receber dados que vão ser enviados via sensor, e esses dados têm essa velocidade. Numa outra aula eu vou explicar melhor isso, tá? Como é que é a lógica dessas variáveis. Bom, aquela que eu faço? Declaro se as minhas variáveis são de entrada e saída. No caso, LED verde, output.
Ou seja, o LED verde é um dispositivo de saída. Ele vai receber uma informação, tá? Então, vou fazer para os outros. Output é uma função padrão do Arduino e deve sempre ser em maiúscula. Outra coisa, o pin mode deve ser sempre escrito dessa forma, o M do mode maiúsculo, tá? É um padrão também Arduino. E o LED vermelho também em output. Defino aqui o pin mode, LDR, input. Porque ele vai receber uma informação. Ele vai enviar uma informação, ele não vai receber. Tá? Feito isso, as estruturas fixas estão prontas, o meu setup está ok. Eu agora parto para a estrutura de repetição, que é o que vai fazer, é o void loop. É a ordem que eu vou dar para o meu circuito. Tá? Então eu começo primeiro determinando como eu vou fazer a leitura do LDR. Tá? Então eu vou lá, coloquei como LDR igual a analog read LDR. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar essa variável para não confundir com a outra. Vou botar valor LDR, consequentemente aqui, ó. Desculpa, tá aqui, já está certo já, valor LDR, valor com minúsculo, como eu defini lá, tá? Essa variável, ele vai armazenar o que ele lê no LDR nessa variável chamada valor LDR. Então, continuando, eu vou separar em 3 condições. Luminosidade baixa é a primeira condição. Então, comentei aqui. Como é que vai ser? Eu vou criar uma estrutura de condição if. Então, abro a estrutura if. Se valor do LDR for menor que um índice de luminosidade, que eu vou definir aqui como 100, aí eu vou e abro a condição. Qual vai ser a condição? Apaga LEDs, que vai ser uma estrutura que eu vou abrir depois, já vou explicar. Eu agora defino que digital write, eu escrevo no LED verde alto. Tá certo? Então, olha só, explicando aqui, luminosidade baixa. Se eu tiver uma luminosidade em torno de 100, que é uma variável padrão aqui, 100 lumens, né? Numa grandeza de luminosidade, que isso aqui a gente pode alterar também. Os outros LEDs vão ser apagados dentro dessa função apaga LEDs e vai apenas acender o verde, identificando que a luminosidade está menor do que 100. Tá certo? Então, fechei esse cara. Agora eu abro o outro, que vai ser para uma luminosidade dita como média. Então, novamente eu vou usar a estrutura aqui. Se, que é o if, o valor do LDR tiver entre, aí eu boto menor ou igual, porque ele agora também atende o 100, desculpa, maior ou igual a 100, tá? Maior ou igual a 100, e a gente usa esse símbolo aqui para representar o e valor do LDR for menor, aí eu vou definir como 150, tá? Criei um intervalo. Aí, novamente, abro aqui as minhas chaves para definir a lógica. Apaga LEDs. Essa função ela vai apagar os LEDs que estiverem acesos e vai acender apenas o que eu quero, que nesse caso é o azul. Mudei aqui de verde para azul. Tá? Azul. Beleza. Fecho as chaves sempre, tá? Para fechar minha condição if. E fechando agora,
luminosidade alta, tá? Se valor LDR for maior que os 150, fecho aqui, tá? Abro chaves e dou a condição. Novamente, apaga LEDs, né? LEDs em maiúsculo, tá? LEDs. Apago todos e acendo apenas o que eu quero, que é o vermelho. Tá certo? Vermelho. Então aqui eu venho aqui embaixo, fecho as chaves, tá? E agora eu crio essa estrutura. Void, apaga LEDs, tá? Abro aqui. Aqui eu não posso esquecer de fechar o loop, tá? O loop não estava fechado, senão vai dar problema lá de leitura, tá? E aqui, antes disso, de fechar, eu crio uma função serial print para fazer a leitura do valor LDR. Tá? Se eu quiser, por exemplo, saber qual é o valor, no monitor serial eu printo essa informação, tá? Isso não é uma coisa obrigatória, mas... Então agora eu vou botar digital write os 3 LEDs em nível baixo, que essa função ela determina o apagamento dos LEDs. Aí eu mando em outro comando acender o LED que eu quero, nesse caso, dentro daquelas lógicas da condição C, da condição if. Vermelho também embaixo. Tá? Verifico aqui se eu fechei, abri e fechei a estrutura. Tá? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos testar start para ver se tem algum erro. Vamos ver aqui. Ah, tá, ó. É até interessante acontecer isso, tá vendo? O void setup tem que ser separado, estava junto aqui. O void, a estrutura padrão não estava selecionado numa cor diferente. Então agora, pronto, funcionou. E vamos aos testes. Está lá inicialmente aceso o verde, por quê? Porque a luminosidade dele está baixa, mas como é que eu controlo isso? Eu venho aqui em cima do LDR e clico, tá vendo? Ele está totalmente sem luminosidade. Quando eu começar a movimentar no sentido de luminosidade, luminosidade baixa, luminosidade baixa, luminosidade baixa, luminosidade média, acendeu o azul. Quando eu for me deslocando para a direita, luminosidade, luminosidade, luminosidade alta, acende o vermelho. Então eu tenho aqui um indicador de luminosidade com esse circuito. Tá? Se eu mexer novamente, botar para cá, ele vai acender o verde. Quando o verde está aceso, a luminosidade está menor que 100. Quando o azul está aceso, a luminosidade está entre 100 e 150. E quando o vermelho está aceso, indica que a luminosidade está maior que 150. Tá bom, pessoal? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Curtam lá. Se inscrevam no canal, tá? Para podermos fazer aí mais aulas e até a próxima aula sobre o Tinkercad.